Bom, gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É super bacana a gente poder falar com gente que está estudando e, mais do que isso, está interessado no assunto, né? Meu nome é Meire Ferreira, eu sou diretora lá na Ernst Young, trabalho com clima e serviços de sustentabilidade. E a Ernst, ela tem EY agora, né? O nome não é mais Ernst Young, agora é EY. Viramos mineiros. E a Ernst, ela está muito engajada e muito envolvida nesse tema de relato integrado, porque a gente acredita que a profissão do contador, ela vai sofrer bastante mudança. E mudança para melhor, porque a visão do contador, ela vai ajudar a organizar o mundo, né? Eles vêm organizando muito o lado financeiro da coisa. E agora a gente precisa deles para ajudar a organizar o lado socioambiental, que são informações essenciais, que de alguma forma estão vinculadas às demonstrações financeiras, mas não estão explicitadas. Então, já se diz que a bola da vez para salvar o mundo é do contador. Então, por favor, a responsabilidade de vocês vai ser... Todo mundo aqui está estudando contabilidade? Não? Ah, que pena. Eu quero fazer contabilidade? Só para ter uma ideia, qual é o curso que vocês estão fazendo? Contabilidade, contabilidade? Você não? Você está fazendo contabilidade? Ah, olha só. Então vocês têm coisa para trocar com a gente? Muito bem, se tiver consideração para fazer, fica super à vontade. Está sendo gravada e repassada hoje à noite e à tarde. Ah, que ótimo, que bom. Contabilidade? Ah, então só os da Deloitte que não são de contabilidade. Vocês são de que área lá? De sustentabilidade, eu sou formada em RI, engenharia florestal e biologia. Ótimo, essa diversidade é muito importante. Mas para os contadores, agora fazendo um parênteses, vocês têm uma missão muito importante daqui para frente, que é de fato buscar dar significado para a performance socioambiental tão sofisticadamente como se dá para a performance econômica financeira, né? Como é que se organiza essas informações. Então, os contadores, eles estão sendo chamados a ajudar a organizar essa coisa toda. E a gente vai ouvir um pouquinho dessa história. A apresentação hoje vai falar de conceito, vai trazer conteúdo. A gente não está trazendo nenhuma abordagem metodológica sob o ponto de vista de desenvolvimento de projetos. Claro que vocês podem fazer perguntas. E também alguns exemplos, para vocês tentarem identificar como é que, concretamente, as empresas piloto que fazem parte dessa plataforma de relato integrado estão começando a se organizar. Mas antes disso, eu queria que a Renata se apresentasse. Sim, por favor, Rê. Sim, fala. Bom, meu nome é Renate, eu sou contadora, auditora e eu fiz meu mestrado em sustentabilidade. E estou trabalhando agora na Ernst na parte de sustentabilidade e relato integrado. E relato integrado. Ela acabou de chegar de uma universidade, ela fica toda tímida quando eu falo isso, mas para a gente é um motivo de muito orgulho. Acabou de chegar da Columbia University, onde veio com um conhecimento muito forte, inclusive em relação à modelagem ambiental, econômica financeira. O lado do valuation é com a Renate, por isso que a gente tem que falar desse assunto. E ela está bastante engajada nesse tema também, é o nosso braço direito lá para falar sobre esse tema, tá? Então vamos lá. Vamos ao que interessa de fato. Bom, a gente tem quase uma hora mais ou menos de conversa, e eu queria mesmo que fosse um bate-papo, vocês podem interferir, podem perguntar durante a apresentação sem problema nenhum. E a ideia é a gente trazer o contexto de relato corporativo, falar um pouquinho de valor das companhias, explicar o conceito de relato integrado, trazer os conceitos fundamentais por capitais, por modelo de negócio, por criação de valor, princípios. Eu não sei quem de vocês conseguiu já dar uma olhadinha no primeiro framework, no draft, que vai ser lançado, a versão 1.0, agora em dezembro. Mas existe um framework lá no site do IRC, que traz esses conceitos fundamentais e esses pilares que a gente vai ter que se embasar para poder construir esses processos e depois esses processos poderão gerar conteúdo para relatório, né? Então a gente vai falar de materialidade e concisão, conectividade da informação, elementos de conteúdo, o ciclo de relato, para a pessoa de relações com investidores é importante, e alguns exemplos de empresas piloto. Eu acho que se eu seguir corrido, 20, 30 minutos no máximo eu cubro.
Com as intervenções de vocês, com as questões de vocês, a gente gasta tranquilamente 40, 45 minutos, podendo ficar aí até mais tempo, a gente tem 1 hora, para cobrir todo esse conteúdo. Bom, o ponto de partida para isso, e aí, professor Kassai, que é um estudioso, se eu puder complementar também, fica à vontade, a gente está saindo de um cenário de tangíveis, partindo de uma economia baseada no produto, muito pautada no século XX, que a gente construiu então até o século XX, uma economia pautada em tangíveis, e a gente está mudando para uma economia baseada em conhecimento. Isso não é novidade, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, né? Mas isso traz para as empresas, quando elas têm que começar a informar como elas se desenvolvem, como elas dão seus resultados, algumas incertezas. Porque se eu trago uma performance que não tem um valor, eu não consigo trazer isso para os meus resultados que são tangíveis. E o mundo hoje, o sistema capitalista, a forma como a nossa sociedade está organizada, a forma como o sistema produtivo está organizado, ele precisa necessariamente trazer informações quantitativas, que tenham valor sob o ponto de vista econômico-financeiro, né? E o que vem acontecendo? Está havendo uma desregulamentação crescente, tem soberania do consumidor, o consumidor está fazendo escolha, então as empresas precisam se adaptar a essa mudança de comportamento. Existe um ritmo de mudança acelerado, a internet, a comunicação globalizada veio fazer com que as empresas tenham que agir mais rápido, porque as informações são instantâneas. Então, o que está acontecendo na China agora, na China talvez não seja o melhor exemplo, mas o que está acontecendo na África a gente sabe on time, né, na hora, né? Na Índia, a gente também sabe o que está acontecendo do ponto de vista de impacto socioambiental, a gente consegue saber na hora. A força da sociedade civil, das organizações não governamentais que são ativistas, conseguem fazer um trabalho de mobilização na internet, nas redes sociais, que trazem para o mercado informações que até então o mercado não tinha. Então, um preço de uma ação, ele pode ter um valor hoje, acontece alguma coisa na cadeia produtiva dessa empresa em qualquer outro lugar no mundo, automaticamente isso pode refletir num preço de ação, tá? E o caminho para onde a gente está indo cada vez mais a questão de análise de ciclo de vida, a questão de gestão de cadeia produtiva, de cadeia de fornecedores, começa a ser muito importante, porque as ações das empresas tendem a ser valoradas com base nessas informações que o mercado toma conhecimento e de acordo com o nível de consciência que o mercado tem sobre as práticas de gestão, sobre as práticas produtivas das empresas, tá? A questão da inovação tecnológica e a importância crescente de ativos intangíveis no valor da empresa, né? Um caso assim, muito claro que a gente pode usar no Brasil como exemplo, a gente tem toda uma estrutura de reserva legal que protege, determina com que uma propriedade rural tenha uma porcentagem, em várias regiões do país são diferentes, em São Paulo é 20%, no Cerrado, se eu não me engano, é 35%, na Amazônia, se eu não estiver enganado, é 80%, e isso faz com que a terra, se esse verde que está ali não tem um valor, não prestam esse valor pela prestação desse serviço ambiental, não tem um retorno, não há estímulo para o produtor em manter essas florestas conservadas. Tenho aí um estudo dos Balanço das Nações que mostra claramente isso. Então, o quanto, sob o ponto de vista de competitividade de país, a gente consegue aproveitar se a gente, de fato, conseguir valorar o valor desse ativo. Porque simplesmente ter por ter, na lógica da produção que a gente tem hoje, não faz sentido. Um produtor, ele está perdendo dinheiro em preservar uma área dentro de uma propriedade grande, rural. Mas, se ele começa a olhar essa proteção ambiental com significado, com valor, muda de figura. E é essa a lógica que a gente está caminhando aqui para o século... Como você faz isso para mim, Rê, por favor? Para o século XXI. Né? Então, a gente tem uma cadeia de valor da nova economia, com integração do ecossistema, economia e sociedade global, que está pautada nessas coisas que eu acabei de comentar com vocês. A gente tem que necessariamente olhar a questão da competitividade e criação de valor sustentável no século XX, que depende da adaptabilidade das mudanças
na sociedade, no meio ambiente e, fundamentalmente, um gerenciamento eficiente de ativos intangíveis. Isso com certeza trará um aumento no custo de vida para os consumidores, uma vez que o preço ele não está refletindo ainda esse custo do ecossistema. Né? E naturalmente que o custo de vida aumentando, quer dizer, vai ser necessário que se aumente a renda para poder se ter um equilíbrio. Então é um novo jeito de fazer. A internalização das externalidades na formação do preço e decorrência dessa formação de preço, com certeza a renda deve passar também por impacto relativo a isso, porque senão não acompanha. A equação também não fecha. Né? É essa mudança que a gente está vivendo. Como é que a gente traz para o preço o custo ambiental e o custo social na produção de produtos e serviços. Um outro aspecto, apenas que falar sobre desregulamentação. Recentemente, inversamente à ascensão, ao crescimento que a gente está tendo nas normas contábeis, na convergência das normas em nível mundial e agora no Brasil, né? Infelizmente a Receita Federal, né? Agora baixou uma regulamentação para que a gente tenha uma contabilidade paralela, uma outra contabilidade para atender ao fisco. Quer dizer, está indo de encontro totalmente a esse processo de desregulamentação. Exatamente. A gente vai ver essas incoerências e esse é um processo que está se iniciando, né? O Conselho Federal de Contabilidade, inclusive, já fez uma nota em relação... eu vi isso. Mas são os desafios que a gente tem, né? Agora, o mais interessante é que quando a gente fala de desregulamentação, é a proatividade das empresas. As empresas não vão esperar uma regulamentação para fazer isso. Elas já estão fazendo, motivadas por um diferencial competitivo ou motivadas por uma melhor eficiência operacional. Então, por mais que o fisco venha, no Brasil, pensando no caso do Brasil, venha andar para trás, as empresas não vão ficar estagnadas para trás. Elas vão olhar para frente e buscar e reivindicar isso. E aí o setor de serviços, o setor de prestação de serviços, no qual a Ernest se inclui, a própria Deloitte, vai ter um papel fundamental nisso. Porque a gente vai conseguir ajudar, e a academia fundamentalmente trazendo essa força conceitual e fundamentada, a trazer essas discussões para essas organizações a ponto de fazer com que elas se ajustem ao que o mercado diz que tem que ser. Porque uma coisa é regulamentar, outra coisa é a força do mercado, né? E a força do mercado é muito forte. Então, como é que a gente ajusta essas duas expectativas? E se o mercado estiver errado? Tudo indica que a gente está indo para um caminho de melhor reflexão sob o ponto de vista de performance. Eu estou falando de relato integrado. Eu não estou extrapolando uma visão econômica, nem tenho a competência e o conhecimento para falar de economia. Mas quando a gente olha a lógica de prestação de contas e de relato corporativo, a gente que está estudando esse movimento, a gente está entendendo que essa é uma força muito positiva. Por quê? Porque ela vai reforçar a transparência, ela vai ajudar as organizações a serem muito mais efetivas sobre, de fato, o impacto que elas vão causar na sociedade de um modo geral. E, sob o ponto de vista de economia, se eu focar naquilo que de fato impacta e que vai me fazer fazer o uso exacerbado ou não de recursos naturais e humanos, eu vou explicar para a sociedade como eu estou fazendo uso dessas coisas. O impacto disso na economia, eu acho que é uma outra discussão. E eu adoraria entrar nela. Mas eu não sei se não sou capaz de te dar essa resposta nesse momento. Uma questão da economia. Voltando um pouco no slide anterior, sobre a questão do conhecimento do consumidor na resolução da sustentabilidade, hoje a gente está vendendo iPhone, o novo, a uma taxa de 3 milhões por dia. Sendo que 3 milhões de pessoas por dia não precisam trocar de telefone. O custo ambiental disso é astronômico. Então, como é que fica a empresa que quer inovar, mas precisa falar para o consumidor que ele não precisa comprar? Essa é a questão, é uma boa questão.
Mas não é uma questão que esse movimento do relato integrado vem responder. Mas eu entendo você e acho que você está absolutamente correto. Porque o comportamento de consumo, ele tende a mudar, ele tem que mudar. Porque é insustentável fazer como a gente faz. O relato integrado, ele traz uma análise de modelo de negócio, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E é onde questões como essa devem aparecer quando o modelo de negócio estiver sendo analisado. E a gente imagina que quando as empresas estiverem fazendo uma análise do seu modelo de negócio, questões como essa precisarão ser endereçadas e precisarão ser explicadas para a sociedade. Então essa resposta ela ainda não está pronta. A gente, como estudioso sobre o ponto de vista de gestão de sustentabilidade, a gente sabe mais ou menos o que precisaria ser feito. Não teria que haver um estímulo tão grande nesse tipo de consumo, né? Por outro lado, como é que a gente responde o outro lado da equação? Geração de empregos, né? Fomento de economia, como é que a gente equilibra essas coisas? E fazendo uma análise de modelo de negócio, questões como essa devem aparecer. E as empresas, se fizerem bem feito, se fizerem mesmo o exercício de buscar a integração dessas informações, elas terão questões sensíveis a responder. Tá? E essas respostas não estão prontas. Elas ainda estão sendo refletidas. Vamos lá. Bom, com aquele contexto que a gente colocou inicialmente, a gente está usando muito esse slide para dizer o seguinte, que o valor da empresa ele vem sofrendo ao longo do tempo. Na década de 70, 83% dos ativos de uma empresa eram fixos, eram tangíveis. E esse cenário ele vem mudando. Na década de 2000, 80% do valor das empresas é intangível. Né? De vez em quando me perguntam qual foi a lógica utilizada para chegar nesse resultado. Eu não tenho, até tenho esse estudo, se vocês entrarem nessa fonte do Ocean Tomo, eles têm lá toda a explicação da metodologia de como se chegou nisso. Mas, de fato, esse slide tem sido usado por todos que estão falando sobre a nova era de intangíveis, de valor intangível de uma empresa. Tá? E isso é o que vem despertando interesse de investidores. Por quê? Porque aqueles investidores que são mais conscientes, que estão questionando o modelo de negócio, que estão questionando o consumo exacerbado e não tão sustentável do seu ponto de vista de conceito, de fato, e eles vêm querendo saber como é que uma empresa demonstra o ativo intangível que ela gera, independentemente disso ter valor ou não. Num primeiro momento. Evidentemente que o capítulo da valoração já começa a ser fomentado e, num futuro, a gente imagina que vai ser uma questão muito necessária de ser enfrentada. Porque o que não é intangível, a gente tem dificuldade de medir. Se a gente tem dificuldade de medir, a gente também não consegue performar. Se a gente também não performa, a gente também não compara, né? Mas a gente está nesse caminho. E é esse estudo que tem motivado uma reflexão muito grande de organizações que estão pensando em mecanismos para garantir uma certa confiança ou dar uma certa tranquilidade para investidores aportarem melhor os seus recursos. Tá? O relato integrado, o movimento do relato integrado tem como foco principal o investidor. Tá? Aquela pessoa, aquela organização que investe em outras organizações produtivas. É esse o foco. Existe, então, um gap crescente entre capitalização de mercado e valor contábil. Os investidores sabem existir um valor oculto que não está totalmente reconhecido nos balanços e que é, em grande parte, atribuível a valores intangíveis. Eu acho, pela minha experiência profissional, trabalhando com a área de controladoria em grande empresa e ajudando a organização a responder aquele formulário 20F, ou mandando aqueles questionários lá para a CVM, você deve conhecer bem, as informações sobre investimentos ou custos ambientais e sociais, elas estão refletidas nas demonstrações financeiras. O que não existe é uma explicitação dessas linhas quando se publica um balanço. De vez em quando, uma nota explicativa de um contador, quando se vai fazer uma auditoria, traz uma nota, e sempre numa ótica de risco, fazendo menção a alguma coisa que é intangível naquele primeiro momento, estimando inclusive uma provisão
para poder evitar que isso seja um problema futuramente. Ah. Obrigada. Tá? Bom, avançando então. Pano de fundo, intangíveis, mudança de hábito, mudança de cultura, mudança de mercado. O conceito-chave de relato integrado está muito pautado na integração de fato de informações financeiras com informações tidas como não financeiras. Importante que fique claro que integração não é juntado, não é unificado. Unificado é diferente de integrado. Tá? E a palavra integrado e o como se fazer essa integração, que é esse processo de aprendizado que a gente vai viver com a implementação e a utilização desse primeiro modelo de guia, né? Um guia para a gente começar a trazer isso. O relato integrado, ele também veio e trouxe uma abordagem de desempenho por capitais. Ele trouxe 6 capitais, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Esses capitais estão pautados no capital financeiro, no capital de manufatura, que é tudo que é ativo fixo, capital natural, que é o capital ambiental, capital humano, capital intelectual, capital social e de relacionamento. Uma empresa não necessariamente precisa reportar, precisa estruturar os seus processos e fazer o seu relato integrado em todos os capitais. Pode ser que a partir de uma análise de um modelo de negócio, de uma análise de contexto de operação, onde aquela empresa está inserida, e a gente vai falar sobre isso já já, ela tenha que reportar só 3 capitais. Ou não, ela como empresa pode entender que além desses 6, tenha 7, 8 capitais. Depende muito do que vai sair dessa análise desse modelo de negócio, entendendo esse contexto de operação de uma empresa no mundo, tá? Ele vai trazer uma projeção de estratégia futura e de desempenho, também sempre pautada nessa lógica de análise de contexto e de modelo de negócio. Esse impacto do modelo de negócio na estratégia da empresa vai trazer a visão sobre o desempenho financeiro, os ativos intangíveis, o desempenho ambiental e a conexão da atividade produtiva com as comunidades, com as quais ela se relaciona, tá? Na UI, a gente entende que um relatório integrado ele vai refletir a estratégia de criação de valor de uma empresa. Também a gente acha que ele é uma ferramenta de gerenciamento para medir e comunicar esse valor de uma maneira integral. Ele vai explicar os vínculos entre a performance financeira, a estratégia de sustentabilidade e o valor gerado a partir de atividades e negócios sustentáveis. E, finalmente, num estágio um pouco mais maduro, vai quantificar e vai monetizar, onde possível e onde for de fato material para aquela empresa, a criação desse valor. Tá? Então, o foco, a lógica de uma abordagem de relato integrado é demonstrar como as empresas criam e geram valor. Tá? Como eu disse agora há pouco, os capitais que a gente tem dentro do framework são esses. Trazendo uma ilustração aqui, explorando um pouquinho cada dimensão. A gente tem no capital financeiro o capital disponível, que é o patrimônio, a dívida, benefícios fiscais ou gerado pela própria operação. No capital humano, a gente tem competências, habilidades, experiências e motivação dos profissionais. No capital natural, ar, água, terra, minerais, biodiversidade, ecossistema. No capital social de relacionamento, valores, relacionamento com fornecedores, clientes, parceiros de negócio, licença social de operação. Hoje não basta apenas uma empresa ter uma licença ambiental de operação. Se uma comunidade se sentir afetada, ela vai fazer alguma ação para impedir uma determinada atividade. Então é dessa licença social que a gente está falando. E para evitar que essa licença social seja perdida, uma estratégia de engajamento com partes interessadas, de relacionamentos com partes interessadas, fundamentalmente com as comunidades locais, a depender do tipo de operação, é essencial para o sucesso de um determinado negócio. No capital intelectual, patentes, licenças de software, direitos, sistemas, protocolos, reputação, marca. No capital manufaturado, instalações, equipamentos, infraestrutura, enfim, tudo isso.
Vocês estão vendo alguma coisa muito diferente do que vocês já conhecem aí? A gente sabe de tudo isso, né? Não é nada muito diferente do que a gente tem. O relato integrado, ele não vem trazer nada sob o ponto de vista de conteúdo que a gente vem trabalhando, de conhecimento que a gente vem gerando, novo. Ele traz uma proposta apenas de olhar de uma forma diferente todas essas coisas de uma maneira conjugada. Onde é que eu descrevo melhor como eu desempenho olhando pela ótica de capitais? Porque, de um modo geral, as empresas já reportam essas coisas todas, implicitamente, ou não reportam, e essas informações estão dentro das empresas, principalmente no que se refere a patentes e licenças de projetos inovadores, etc., né? Bom, tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Tô falando rápido demais? Não? Tá bom? Um modelo de negócio. Essa é o ponto-chave dentro de uma ótica de análise de um relato integrado. Eu, como uma empresa, tenho o objetivo de adotar esse modelo. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que vir para essa figurinha aqui, eu tenho que entender onde é que eu estou inserido, eu estou dentro de uma sociedade, eu tenho todos esses capitais nos quais eu preciso entender onde eles estão dentro da minha organização. Eu tenho que fazer uma análise da minha cadeia, entender a forma como eu produzo os meus produtos, desde a fase ou a etapa da cadeia produtiva de insumos, olhando a atividade de negócios, produtos e os resultados disso. Para seguir essa lógica produtiva, eu tenho que entender como eu faço isso. Porque, de um modo geral, uma empresa que vai desenvolver um produto segue essa cadeia aqui, né? Mas a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente fala de relato integrado é: como eu faço? E é nessa hora que o modelo de negócio deve ser avaliado. Então, essa pergunta que você fez sobre a questão dos celulares é uma pergunta que você tem que fazer quando tiver que se fazer uma análise de modelo de negócio. É onde eu vou, como empresário, assumir o risco de continuar produzindo tecnologicamente, estimulando um consumo, em contrapartida do risco que eu posso ter ao fazer isso ou não fazer isso. O que eu ganho não fazendo, o que eu perco fazendo. Aí o tomador de decisão, em termos de gestão, vai ter uma maior clareza do que ele está fazendo. Só que ele não tem como omitir informação se ele quiser entrar nesse modelo. Por enquanto é voluntário. Futuramente a gente entende que isso pode caminhar para um modelo mais regulado. Há países que já começam a falar sobre isso. Os investidores, dentro de uma lógica dessa, eles vão aprender a perguntar. Quando eles aprenderem a perguntar, eles vão fazer as perguntas como você acabou de fazer. E uma empresa que vem fazer esse relato, ela vai ter que ter feito essa reflexão e ela vai ter que ter publicado essa reflexão. Explicado como que ela vai endereçar essas questões que são chave para aquele modelo de negócio. Eu vou ter que olhar a governança, partindo, evidentemente, de uma análise de ambiente externo. Eu vou olhar a minha missão e visão. Eu tenho que considerar a minha governança para fazer tudo isso aqui rodar. Eu vou olhar oportunidades e riscos. Eu vou olhar a estratégia e alocação de recursos. Eu tenho que pensar num panorama futuro das decisões que eu estou tomando hoje, qual é o impacto da escolha que eu estou fazendo hoje no futuro. E eu tenho que ter indicadores. Porque se eu não tiver indicadores, eu não consigo melhorar a minha performance, eu não consigo dar o resultado que eu preciso sob o ponto de vista de integração de informação e geração de valor, que é esse o mote principal. No final desse desenho, a gente tem os outcomes, que a gente fala que são os próprios resultados. De novo, para os capitais. Da mesma maneira que eu estou fazendo uma entrada aqui de insumos nesses capitais para gerar um resultado aqui no final, esse resultado pode ser positivo ou negativo. E eu vou ter que explicar esse resultado positivo ou negativo. Eu não vou poder só contar que só tem coisa legal, né? Porque é o que está acontecendo hoje. As empresas não querem falar de problema dentro, por exemplo, de um relatório de sustentabilidade. Há algumas que já estão num grau de maturidade
tão grande que elas se antecipam em falar do problema. São as mais inteligentes, são as mais seguras, são as mais maduras. Por quê? Porque ao enfrentar o problema, eu ganho credibilidade. E ao ganhar credibilidade, eu consigo falar melhor sobre o meu desempenho. Interessante que, sobre essa ótica, sobre a visão econômica, a teoria econômica tradicional, não sei até que ponto a teoria econômica está evoluindo e mudando de paradigma em termos de fatores de produção. Porque a gente conhece que os fatores de produção em economia é terra, trabalho e capital. E aí isso coloca uma confusão, porque coloca terra, trabalho e capital em capitais. Isso. Então, a gente precisa conviver Precisa, com essa... exatamente. É uma evolução de pensamento. No site do IRC, tem inclusive um paper que fala sobre os capitais. Vale a pena dar uma olhada para entender a lógica, a origem de onde surgiu essas definições de capitais. Já é um pouco antiga até, só que ela vem sendo usada... Você conhece essa lógica dos capitais? Você que trabalha com análise de ciclo de vida? Ou é? Uma coisa. É? Faz sentido para você? Ah, seja sincero. É? Então tá bom. Lê, depois a gente conversa. Porque só... Fala. Não, pode passar outro. Pode. Quando você coloca a questão de capital natural, né? A monetização dele, aí vem aquela pergunta, você trabalha com valoração, você sabe bem. O que eu não posso monetizar, o que eu não posso valorar, eu vou definir como sendo valor zero ou valor máximo. É, isso. Porque vai alterar toda essa balança do resultado final. Exatamente. Exatamente. Esse movimento, imagina que a gente está tendo que reconstruir um avião em movimento. Então não tem jeito, tem uma curva de aprendizado. E é muito bacana estar numa sala de aula, porque são vocês que estão iniciando agora que vão ter condição de acompanhar o movimento desde o início e fazer esses questionamentos e, quem sabe, propor soluções que a gente também está buscando, né? A nossa sorte é que o Brasil não é um avião, é um caminhão. É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu concordo com você. Porque, por exemplo, aquela colocação que você pôs no começo breve da questão agrícola, né? Eu comentei aqui com o Kassai que o Ortega, que a gente estava conversando aqui, pessoal, já demonstraram que a manutenção dos serviços ambientais gera um ativo para a produção agrícola. Exatamente. E gera mesmo, isso já é comprovado e numericamente factual, né? Tanto é que as empresas desse setor já adotam, né? As propriedades rurais já adotam, já preferem fazer reserva e caminhar para um sistema de remuneração de serviços ambientais. Falta só regulamentação. Falta regulamentação, né? O bacana é que a gente está vendo o mundo em ebulição, né? E a gente tem a chance de poder questionar e de poder ajudar a construir esse mundo. Não tem receita pronta, não tem resposta pronta. Tá tudo não, mas tem muita coisa para fazer ainda, né? Bom, qual é o paradigma desse novo valor? A gente tem uma interdependência muito grande na empresa e no seu entorno, a gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém, né? Isso fez com que houvesse um novo paradigma de valor, que precisa ser reconhecido e incorporado nos modelos de negócio para garantir a sobrevivência de longo prazo. Muito bonito isso, faz todo sentido. Aliás, é o que os gestores de sustentabilidade, eu me incluo, vem dizendo há pelo menos 10, 15 anos no Brasil. E não consegue sair do discurso, né? Como é que a gente faz, de fato, essa mudança, esse shift, né? E esse novo paradigma, para aumentar valor, a empresa ela depende não apenas de seus próprios recursos. É uma ótica completamente diferente, mas dos recursos que são compartilhados com a sociedade. Eu, como empresa, não posso mais continuar produzindo como se eu fosse parte independente da sociedade, como se eu conseguisse sair dela e me comportar completamente independente dela. A sociedade que acolhe a empresa tem que mudar essa visão. E a gente tá numa sociedade de consumo, na maior parte dos
pelo menos os países ocidentais, a gente está numa sociedade de consumo. E tem uma outra realidade no mundo que nem consumir consegue ainda, né? Ou consome muito pouco. Mas como é que a gente, de fato, consegue fazer com que uma empresa se veja dentro de uma sociedade usando recursos naturais que é da sociedade para criar valor de forma sustentável? Essa é a grande questão, né? A partir do momento que eu olho assim, na hora que eu me vejo dentro de um ambiente como esse, eu começo a me organizar internamente, em termos de processos de fato, né? Para conseguir responder a essa demanda social. Porque eu, como empresa, existo para desenvolver produto e para vender para pessoas que são, em última análise, parte da sociedade, né? Então, quando eu quero e preciso fazer uma adaptação daquele modelo de negócio, né, ou daquele desenho lá, para a gente definir ou pensar sobre o modelo de negócio, eu vou começar a pensar em compartilhamento de custo, a pensar em valor agregado pela organização, que valor eu como empresa estou adicionando para os meus stakeholders, que valor eu estou gerando para as comunidades locais onde eu atuo, que valor eu estou gerando para os meus funcionários, que valor eu estou gerando para os meus acionistas, para os meus investidores, né? E dentro dessa lógica, que é basicamente uma repetição daquela primeira figura, mas aqui muito mais organizado de maneira processual, eu penso em inputs de negócios, olhando sociedade e organização, pensando em capitais, né? Então eu começo a me organizar em termos de operação, não mais só lá com insumo, desenvolvimento de produto, distribuição e descarte. Eu começo a olhar esses capitais quando eu penso na minha estratégia, vou definir os meus KPIs, para que tudo que eu fizer, ou pelo menos tudo que estrategicamente eu fizer, eu faça pautada em cima desses capitais, né? Aí, feito isso, já sei, sou de um setor onde o meu modelo de negócio gera valor e causa impacto negativo, inclusive, sob o ponto de vista financeiro, de manufatura, humano, intelectual, social e natural, tá? Eu tenho que, na hora que eu faço essa análise, eu tenho que definir quais as atividades que eu vou fazer para endereçar esses desafios aqui. Ou para minimizar o impacto, ou para aumentar o meu valor. Das duas, uma. É a mesma lógica que eu utilizo se eu quero ter um EBITDA maior. Eu vou implementar ações para o meu EBITDA ficar maior. Eu vou implementar ações porque o meu crescimento de mercado foi projetado para 20% em 2014. Tá. Tem algum período para que essas informações do relato integrado realmente reflitam nas decisões da população? Por exemplo, ele falou do iPhone que vendeu 9 milhões de iPhones em 3 dias e isso causa impacto ambiental. Mas as ações da Apple foram determinadas por isso. O valor delas subiu $23. Vai ter algum período que se saiba que essas informações, por exemplo, eu sei que o impacto de produzir um iPhone é tanto, o ambiental é tanto, e por isso eu não vou comprar um iPhone. Tem um impacto para que esse relato integrado, as informações desse relato integrado, seja refletida nas escolhas da população? Tá. Existe um horizonte de até 2020 ou 2030? 2020, que esse modelo que vai sair a primeira versão agora em dezembro, seja atualizado a tal ponto de fazer com que cada vez mais as empresas reportem a ponto de fazer com que os investidores, porque o foco aqui é investidor, a gente não pode esquecer isso, façam essas perguntas ou tomem as decisões pautadas nessas coisas. O que você está me dizendo é um pouco mais profundo. A gente está falando de comportamento de consumidor. Já se percebe uma evolução no comportamento do consumidor, mas ainda é muito pequena. O nível de maturidade do consumidor na Europa é muito maior do que o nível de maturidade do consumidor no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Por outro lado, a gente tem a Índia querendo consumir, a gente tem a China querendo consumir. Então, isso uma mudança de mentalidade mesmo. E a gente não muda a cultura muito rápido. A gente tem que identificar instrumentos
que possam acelerar esse processo. O movimento do relato integrado pode ser uma das respostas, mas eu não sei se será a única que vai conseguir de fato fazer com que as empresas mudem de fato, até porque é voluntário ainda. Não são todas as empresas que estão adotando, mas sim aquelas que já entenderam que a atividade globalizada requer uma maior eficiência de recursos e é bacana, do ponto de vista financeiro inclusive, tomar atitudes de gestão mais sustentável nas suas operações. Como negócio já faz mais sentido. Então, na hora que as empresas perceberem que como negócio faz sentido, a tendência de dar uma escala maior para isso é grande. Por enquanto, ainda é muito incipiente, porque a gente está muito focado ainda nas empresas que são globalizadas, que já têm um grau de maturidade muito grande, empresas, em sua grande maioria, com mais de 100 anos, que já aprenderam muito, que já fizeram muito, e que causaram muitos impactos também. Então, assim, não tem um período certo para fazer esse shift, porque depende mesmo de mudança de comportamento, mudança de cultura. Mas a gente acredita que o relato integrado pode ser um bom driver para impulsionar isso e dar uma velocidade maior, tá? Gente, defini capitais, olhei modelo de negócio, pensei como eu vou desenvolver o meu produto, como eu quero que esse meu produto tenha diferencial, como eu quero me diferenciar em relação aos meus competidores, defino as minhas ações para poder gerar esses produtos e transformar esses recursos, tá? Gero os meus resultados por meio de produtos, serviços, resíduo ou outros tipos de produtos, é possível isso acontecer, né? E eu tenho que fazer uma gestão muito efetiva, fechando o máximo possível esse ciclo dentro da cadeia produtiva, tanto é que... e os resultados disso voltam lá para aquele quadrinho inicial. Da mesma maneira que eu penso nas minhas entradas produtivas, eu tenho que pensar nas minhas saídas. O bacana que a gente imagina, ainda no plano das ideias, é ver que foi projetado X lá para capital humano, X, ou qualitativamente falando, uma determinada ação de retenção, por exemplo, de talentos dentro de uma organização que tem um driver de inovação muito grande, não posso ficar perdendo conhecimento, que essa porcentagem ou essa quantidade de profissionais seja a mesma ou maior aqui no final. Se eu tiver uma porcentagem menor, uma quantidade menor de pessoas, eu não estou performando legal, não estou performando bem. É isso. Como eu performo fazendo uma gestão equilibrada dentro desses capitais. Tá? Até aqui, eu ainda tenho informações segmentadas por capitais. Tá? Segura isso ainda um pouquinho na cabeça de vocês. Bom, buscando dar uma ideia mais fechada, ou aliás, mais completa desse modelo, o relato integrado ele foi pautado em princípios e em fundamentos. Ele não traz indicadores de performance. O que o relato integrado vem fazer? Vem ajudar as organizações a se definirem como organizações, ou a se autoavaliarem, a se autorrefletirem, a explicitarem aquilo que elas já fazem, inclusive com agregando valor, e que não está explícito em lugar nenhum. Porque as informações, a comunicação ela é muito difícil. Eu comunico de um jeito para mercado, eu comunico de outro jeito para consumidor, eu comunico de outro jeito para fornecedor. E não existe uma comunicação uníssona dizendo para todas essas partes interessadas quem eu sou e como eu faço. Eu tenho, se eu quiser, e vocês que são estudantes e vão fazer um projeto olhando isso, vocês vão notar. A empresa tem lá a sua missão, a sua visão, tem a sua estratégia, aí parece que vai tudo recortando, né? Não junta nada. Quando eu me proponho a fazer um relato integrado, eu tenho que observar alguns princípios. E esses princípios são esses. Eu tenho que garantir consistência e comparabilidade quando eu vou falar do meu jeito de fazer as coisas e como eu sou, tá? Eu tenho que gerar confiabilidade e completude dessas informações. Eu não posso ocultar informação ou ficar mascarando informação. Eu necessariamente tenho que ter feito um exercício de materialidade. A gente vai falar já já sobre materialidade. Eu tenho que pensar nas responsabilidades das partes interessadas, na conectividade das informações. Como é que eu ligo aquelas informações daqueles capitais para sair lá no final, em algum momento, dentro de uma demonstração financeira, ter também as variáveis socioambientais quantificadas ou não quantificadas por meio de uma contabilidade espelho. A gente não sabe, né?
foco estratégico e orientação futura. Tá? Esses são os princípios que estão aqui dentro e sempre num ciclo olhando o como esse negócio precisa ser descrito, precisa ser relatado, tá bom? Materialidade. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo de como que a gente integra essas informações. Uma das principais motivações de se criar esse movimento tem a ver com a quantidade absurda de informações que as empresas geram no mercado. Os investidores não conseguem mais avaliar, de verdade, riscos e oportunidades das empresas de uma maneira clara, objetiva. Tá? Então, buscando uma forma de fazer com que esses investidores olhem para as variáveis socioambientais, trazendo um número muito mais interessante, mitigando o risco e potencializando a oportunidade, vem a lógica da materialidade. Dentro da, eu não sei se na contabilidade, mas a auditoria usa muito a lógica da materialidade para definir onde que um auditor vai checar informações dentro de demonstrações financeiras, porque seria impossível olhar 100% de todas as informações geradas por uma empresa. E a lógica dessa materialidade é pautada por uma questão de risco, ou por assuntos que são relevantes, com base nesse modelo de negócio, com base na forma como eu desempenho o meu negócio e como eu impacto o meio ambiente e as pessoas. Se eu tenho uma clareza muito grande de que a minha operação extrai recursos naturais de uma maneira muito impactante, como por exemplo o setor de mineração, é evidente que o impacto na biodiversidade é muito grande para mim. Então eu não posso ignorar o fato de fazer uma intervenção na biodiversidade. Se eu também, como uma mineradora, ainda usando o exemplo de uma mineradora, preciso e tenho a intenção de explorar uma mina num local que não tem população local, que não tem uma comunidade formada, é evidente que o impacto que eu vou causar ali, trazendo pessoas para aquele local, vai existir. Então o ponto é como eu organizo essa análise, como eu faço essa análise e como eu defino o que de fato é relevante para mim. Porque aí eu não fico contando o conto da carochinha, eu não fico fazendo uma coleção de informações, respondendo indicadores de mercado que deixam as empresas exaustas, gastam recursos absurdos e ninguém consegue fazer nada com essas informações. Nem o mercado, nem as empresas. A gente gera diagnósticos, e eu pessoalmente fiz isso com um time muito grande já. Tive a oportunidade de estruturar uma área dentro de uma empresa de alimentos que nasceu em função de indicadores de mercado e hoje elas ficam só respondendo indicadores. Então, qual é o valor para a sociedade que uma empresa fique lá gastando muito dinheiro, mobilizando pessoas para ficar respondendo questionário? Não, vamos dar a informação certa. Vamos dar as informações que são, sob o ponto de vista da empresa, relevantes para eu poder ser conciso, gerar o mínimo de informação e ser o mais assertivo possível frente ao meu modelo de negócio, como eu desempenho esse negócio. E quanto tempo a gente tem? Bom, tá. A lógica de se definir uma materialidade vai olhar probabilidade de ocorrência e magnitude de efeito. E a Renate que sabe explicar direitinho esse gráfico, né, Rê? Mas de uma lógica bem prática, eu vou fazer uma análise desse modelo de negócio, vou pensar nesses impactos. Imagina que eu coloco isso em cima de uma mesa, desenhei, coloquei todas as informações ali, vou jogar dentro de uma planilha ou dentro de um sistema todas essas informações e vou sair dali com um conjunto de informações que são imateriais para mim e o que tiver mais num eixo aqui de magnitude de efeito é o que de fato é material. Ora, tudo que está aqui eu vou esquecer? Eu vou ignorar? Não. Eu vou continuar com a minha gestão micro. Agora, tudo que tiver aqui, eu vou puxar desde o início da gestão micro, definir todos os meus processos, garantir confiabilidade nos dados, porque o auditor vai ter que checar depois. Não adianta eu, como consultor,
E lá falou, olha, gente, vamos aqui desenvolver o seu relato integrado. Você vai ter um relatório. Errado, né? O professor Nelson Carvalho puxa a orelha da gente quando a gente fala em relatório. Não é relatório. O relatório é o resultado final de um processo de relato. E para eu ter garantia de que as informações corretas, confiáveis, consistentes vão ser publicadas em um relatório, eu tenho que ter passado por essa análise e eu tenho que ter estruturado esses meus processos. Preferencialmente, criando condições para que essas informações se vinculem em algum momento aos sistemas gerenciais financeiros. Então, o time de TI aqui vai ser fundamental, tá? Como é que a gente pega um SAP ou um Oracle e faz com que essas ferramentas entendam as variáveis socioambientais quando eu estiver puxando, por exemplo, um dado de crescimento de mercado? Como? É esse e as empresas de TI também estão se mobilizando nesse sentido. Pode falar. Só uma dúvida. Qual seria a formação do analista desse tipo de relatório? E qual que mudaria na grade de ciências contábeis mais interessante para a gente mesmo? Qual seria as... Boa essa pergunta, né? Eu posso responder, mas depois, se você puder complementar, acho que você também pode dar uma mão. Tem um oceanógrafo. Bom, eu acho que hoje, até de manhã, antes de começar aqui a conversa com vocês, o professor Kassai falou que coisa interessante. As profissões, as formações estão se aproximando em função de um tema, né? Então, o primeiro ponto de partida que a gente tem que pensar quando a gente fala de alguma coisa que é mais complexa, mas não é mais complicada, é mais complexa, é ter outros conhecimentos trabalhando junto. As equipes vão precisar ser multidisciplinares. Não tem como ser diferente. Não há como dizer para você, é o contador que vai fazer, é o advogado que vai fazer, é o administrador, é o oceanógrafo. Eu sou advogada e administradora. Ele é oceanógrafo, tá aqui, perfeitamente. Lá na UI a gente tem uma equipe de 30, pelo menos, engenheiros ambientais. Todo mundo dando a sua contribuição para tentar fechar essa fotografia. Então, equipes multidisciplinares é fundamental para conseguir fazer a integração desses dados. Agora, a figura do contador vai ser fundamental. Por quê? Porque esses conhecimentos, eles são muito técnicos sobre esses aspectos e esses impactos. Quem é que vai ajudar a juntar tudo isso? Quem é que vai ajudar a gerenciar tudo isso? Quem é que vai auditar isso? E eu aprendi com a Renate, né, Rê, que ser auditor, ser contador, ser engenheiro ambiental, ou mesmo ser contador, se ele não fizer uma auditoria, ele não necessariamente é um auditor. E o auditor tem um papel fundamental nesse processo. Ele pode ajudar a entender isso com mais clareza. Então, depois eu passo para o senhor também um artigo que foi publicado no blog de Harvard, falando que o contador é o salvador do mundo. E ele explica um pouquinho por que o papel do contador vai ser importante dentro desse processo. Então, se a gente tivesse que pensar na figura do contador, o contador é a pessoa que vai ajudar a orquestrar essas partes, a juntar essas partes. A Natura, recentemente, tirou um controller de uma posição de controladoria, um contador, ex-Deloitte. Essa pessoa saiu, foi para uma área de gestão de indicadores, consolidação e gestão de indicadores. Por quê? Porque ele tem a visão dos processos que são financeiros e todo o esforço que ele vai fazer é trazer para os controles financeiros aquelas informações que são tidas como não financeiras. Então, é quem organiza a vida. A gente precisa de alguém que ajude a organizar tudo isso e nos dê respostas mais concretas e objetivas. A bola está com vocês. Respondi parcialmente? Não, né? Não, tá bom. Quer complementar, professor? Tem alguma ideia adicional? O professor Sérgio Visco já dizia quando eu era aluno, que no final do mundo vão sobrar as baratas e os contadores. É, porque alguém tem que arrumar a vida das baratas, inclusive, né? Tá bom. Gente, é complexo mesmo. Precisa pensar, precisa ler. Um outro princípio que é fundamental nessa lógica toda é o que o framework fala de pensamento integrado e de conectividade.
Se a gente entra dentro de uma organização, e quem teve a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa, sabe disso, todas as áreas, né, recursos humanos, meio ambiente, financeiro, marketing, industrial, sei lá, que mais que tem? Marca, jurídico, compras, né? Todas essas áreas são processos. Todas essas áreas têm um papel claro e definido. Tem contabilidade, né? Tem contabilidade. Todo mundo chega lá de manhã com um papel claro do que precisa ser desenvolvido. Às vezes não tão claro, mas sabe mais ou menos o que precisa ser feito dentro daquela sua área de atuação. Tá? O que o relato integrado vem dizer? Gente, não funciona mais fazer separado. Precisa trabalhar junto. Então aquelas caixinhas nos organogramas, né, que aparece lá o presidente, o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro, o diretor de... tudo aquilo lá, precisa mudar aquela cara lá. E se ela não mudar nesse modelo, a forma de funcionar precisa ser diferente. O que o framework vem dizer? Ele vem dizer que a alta liderança, ou o conselho para aquelas empresas que têm capital aberto, têm uma governança mais madura, vai precisar envolver a alta liderança e fazer com que todas as áreas ou todos os processos trabalhem em conjunto. Então, o contador não vai poder ficar só na mesa dele cuidando de demonstrações financeiras ou lançamentos contábeis ou escrituração de documentos. Ele vai ter que entender por que ele está fazendo aquilo daquela maneira. E para ele entender, ele tem que ir lá conversar com o pessoal do P&D para entender da onde veio aquele número e por que aquilo aconteceu daquela forma. Tá? É essa a lógica. Aí a pergunta é, gente, mas vai virar uma bagunça, né? Como é que eu vou fazer para ficar conversando com os meus colegas? Eu não vou trabalhar, vou ficar conversando o dia inteiro. É verdade. Isso também não é eficiente. É aí que entra a lógica de se definir processos internos que façam com que as pessoas conversem. Se eu defino, a partir da análise, eu estou sendo repetitiva de propósito, a partir da análise do meu modelo de negócios, entendi o meu ambiente de operação, sei quais são os meus impactos, defini quais são as minhas ações, estabeleci quais são os meus KPIs, o que eu tenho que fazer? Estruturar bem os meus processos. Quando eu for estruturar os meus processos, eu vou ter que envolver as partes que alimentam aquele processo. E quando eu alimentar aquele processo com vários olhares, eu vou conseguir ter uma visão integrada com o impacto gerado por cada processo. Bonito falar, né? Como é que vai funcionar, eu ainda não sei. Mas é mais ou menos isso que se pretende fazer nessa lógica aqui. Qual é a lógica disso? Eu tenho que quebrar a barreira entre os silos. A área de marketing compete com a área de vendas, que compete com a área de desenvolvimento de produtos, que compete com a área ambiental, que compete com a área de recursos humanos. Ninguém colabora. E o que se diz aqui é, precisa trabalhar junto. Então, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre física quântica. Tem uma lógica, eu li Fritjof Capra, A Teia da Vida, que ele explica que tudo na vida, a vida de um modo geral, humana, vegetal, tudo, expande, 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 a gente vai crescendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora o sistema não aguenta, ele volta. Então a minha percepção dentro do que a gente está vivendo agora é que a gente está começando a viver um momento de retração. E tem um professor também que eu adoro, que está sempre aqui na FEA, que é o Nassi Sachs, que defende sempre o fato de que a produção, principalmente na parte de agricultura, ela precisa voltar a ser local. O que significa? A gente foi ampliando, 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 não dá mais conta. O localmente começou a ficar interessante. Aí a gente vê países na Europa produzindo localmente, ganhando mercado, agregando valor. Tem alguma coisa estranha no meio desse processo, né? Então é só prestar atenção nessas coisas. Visão sistêmica é uma visão importante a ser adquirida quando a gente começa a falar desse assunto. Então busquem informação sobre isso, tá?
Pensamento integrado é a habilidade da organização em monitorar, gerenciar e comunicar toda a complexidade do processo de criação e de proteção de valor. E como isso contribui para o sucesso de longo tempo. Tá? Como que, sob o ponto de vista de gestão, eu me organizo o suficiente para explicar para as minhas partes interessadas e principalmente para o meu investidor como eu realizo a minha atividade e os resultados disso. Ou seja, qual é o meu critério para tomada de decisão para gerar valor? Isso pode auxiliar investidores e outras partes interessadas a entender as organizações, olhando o desempenho passado, o desempenho atual e a resiliência futura. Resiliência é um termo emprestado da ciência ambiental, né? O quanto uma empresa consegue sobreviver quando ela vai lá deixando escasso o alimento que ela mesma precisa para poder se manter viva, tá? Quando eu faço uma lógica de pensamento integrado para um relato integrado, eu tenho que ver quais informações são conectadas, como essas informações são conectadas, tenho que conectar a funcionalidade desses departamentos com estratégia, governança, performance passada e futuro previsto, né? Estimado ou projetado. Desempenho passado, desempenho atual, resiliência futuro. Não é nem desempenho futuro, é como eu consigo me manter ao longo do tempo gerando valor, tá? Aqui eu tenho os elementos do conteúdo, que a gente tinha dito já anteriormente, usado essa mesma figura para falar de princípios. Se eu tiver que pensar agora num relatório, eu preciso necessariamente trazer no conteúdo todas essas coisas que estão aqui. Então eu tenho que olhar, tenho que pensar, de novo, minha visão de negócio, minha missão, meu modelo de negócio, o meu contexto de operação, política e economicamente falando, porque isso traz reflexos. Se eu tenho uma empresa de infraestrutura no Brasil e estou implementando, desenvolvendo obras na África, como que será que é desempenhar na África? A estrutura legal lá é muito mais pobre do que a estrutura legal aqui. Lá é muito comum as empresas brasileiras, e eu sei disso porque a gente conversa, quererem fazer como fazem no Brasil e não conseguirem porque o país não deixa. O que significa isso em termos de risco para essa empresa? Tá? Oportunidades e riscos, modelo de negócio, desempenho, modelo de negócio no centro, panorama de futuro, estratégia e alocação de recursos e governança. Ciclo de relato. Vamos lá. Todos aqueles temas, imagina que aquilo seja capítulos de um relatório. Eu necessariamente tenho que fazer análise de ambiente de negócio, eu vou olhar estratégia, eu vou olhar modelo de negócio, eu vou ver contexto operacional, eu vou ver governança e eu vou fazer uma análise crítica das minhas partes interessadas. Eu não vou só listar as minhas partes interessadas. Eu tenho que entender o impacto que eu causo sobre elas e os efeitos que ela pode causar sobre mim, tá? Eu tenho que fazer uma análise de materialidade, olhando aspectos econômicos, ecológicos e sociais. Eu tenho que fazer um gerenciamento de processo de relato, pensando em objetivos, medidas ou metas, KPIs, os indicadores, gerenciamento e relato e gerenciamento de mudança. Quem foi que me perguntou sobre você aqui atrás, você falou de mudança de mentalidade. Tem uma coisa na gestão, que já existem técnicas para isso, de se promover gestão da mudança. A gestão de mudança dentro de um processo de relato requer uma transformação desses processos, dessa cultura. Então, cada vez mais a gestão de mudança vai ser necessária. Avaliação e controle. Bacana. Definir quais são os meus indicadores. Estou gerenciando, eu tenho que monitorar. Se eu não monitoro, como é que eu vou contar para o meu investidor como eu estou performando? Eu gerei valor? Eu destruí valor? No caso, talvez, aí de uma empresa de celular? Eu vou ter que fazer essa análise. Quem está no Brasil participando, aliás,
Empresas piloto no mundo. Vocês assistiram a aula com o professor Nelson, vocês tiveram uma ideia geral de como que a plataforma está organizada, né? Vocês viram que tem muitas empresas lá. Até 2 semanas atrás, havia 100 empresas participando ativamente como piloto. O que é piloto? Elaborando o seu primeiro, o seu segundo modelo de relatório. Mas um relatório que partiu de um processo de relato. Que tudo isso que a gente falou antes de chegar aqui, tá? O Brasil é o 3º país que aderiu a esse movimento. Ninguém entende por que o Brasil está sempre lá sorrindo. Na época da GRI também, né? O Brasil estourou lá fazendo... E depois a gente fica para trás. Eu não sei o que acontece com a gente. A Holanda tem 12 empresas, o Reino Unido tem 13, o Brasil tem 9. Isso é significativo, tá? No Brasil a gente tem a BNDES, o Itaú Unibanco, a AES, o Petrobras, a Via Gutenberg, a CPFL, a Votorantim, a CCR e a Natura. A Magazine Luiza está dando sinais disso e o BNDES advoga claramente a regulamentação dessa estrutura toda e indo para uma lógica de procedimentos contábeis. Porque a Vânia é uma pessoa é contadora, adora o que faz, né? E está acreditando muito nisso. Esse site aqui, esse DIRC, tem informações riquíssimas. Tudo que foi apresentado aqui está naquele site. Tem lá um conteúdo sobre os capitais, tem um conteúdo sobre valor agregado, adição de valor, foi até a própria UI que escreveu. Tem um outro que foi escrito pela Price, que é modelo de negócios. Tem um paper sobre conectividade, tem um paper sobre materialidade. Então, vocês podem se fartar com referências acadêmicas e profissionais lá. Bom, fechando, a gente tem mais ou menos uns 2 ou 3 slides aí para finalizar. A gente trouxe esse slide para mostrar que essa Report Watch é uma organização que faz análise de dos melhores relatórios, estou correta? De melhores relatórios anuais das empresas no mundo. E ela ranqueou essas empresas como as que já estão avançando na forma de demonstrar valor de maneira agregada, de maneira integrada, tá? E a gente trouxe 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. Se eu não me engano é da Statoil? Da Sasol. O objetivo não é que vocês leiam. Aliás, nem eu sei se consigo ler, tá? Mas... parece confuso, mas não é não. Na hora que você pega o relatório, você consegue ler. O que é esse desenho da Sasol? A Sasol é uma empresa de quê? De óleo, né? De óleo, petróleo. O que ela fez aqui em uma única página? Ela desenhou seu processo produtivo. Na hora que eu desenho o meu processo produtivo, não é possível. As empresas têm o desenho, elas só nunca olharam sobre o desenho e fizeram uma análise sobre o desenho e contaram a sua história sobre esse desenho. Quando ela fez essa análise desse modelo de negócio, ela gerou informações que deveriam ser os targets, os KPIs, que são aqueles materiais que devem ser reportados e comunicados constantemente. Então, greenhouse, né, a emissão de gás de efeito estufa, com certeza. Água, nova energia, porque ela está olhando não só a questão de energia não renovável, mas ela pensa também em energia renovável. Inovação, isso aqui eu não consigo ver. Pesquisa e governança corporativa. O que ela faz aqui? Ela separa em gás natural, carvão. Junta, separa essa cadeia e junta isso aqui no final, tá? E tem os seus produtos oferecidos no mercado. A partir disso, ela vai abrindo o relatório por capitais. Até chegar num exemplo ou numa pretensão, não tem modelo pronto, não tem modelo correto, o que tem são tentativas. Lembre-se que a gente está falando de empresas que são piloto. Tá? Essa empresa trouxe dentro de uma abordagem de performance financeira, mostrando a resiliência da estratégia e a manutenção dos seus dados para entregar
um valor superior para o seu acionista, tá? Então, ela traz aqui as suas linhas normais financeiras, com targets financeiros, com estatísticas de mercado, com outras informações financeiras, com indicadores econômicos e um exemplo que a gente trouxe, informações relacionadas a funcionários, certo? Essas linhas aqui foram aumentadas aqui para vocês poderem ver do que a gente está falando. A gente tem os indicadores econômicos e essas informações de funcionários, com o número total de funcionários, o custo de turnover, tá? O que é turnover para uma empresa? Dinheiro, né? Eu tenho que contratar, eu gasto para capacitar, eu tenho um monte de recolhimento social e previdenciário. Quando esse cara tá bom, vai embora. Isso é perder dinheiro. E esse movimento, ó, para as meninas, fiquem felizes. Essa lógica está começando a ser pensada para as mulheres, porque já se percebe que as mulheres ficam muito prontas numa determinada fase da profissão e elas, por outras escolhas, vai ser mãe, vai fazer outras coisas. Todo investimento que a empresa fez, perde. Então, pois é, mas perde porque também não existe uma compensação, não existe um incentivo ainda o suficiente para poder segurar essas mulheres nessas posições, né? Mas é disso que a gente está falando, a gente está falando de dinheiro, né? O que significa perder essas pessoas aí. E tem aí o pagamento de despesas compartilhadas, eu não sei exatamente o que é ICSIA, Coal Transaction, tá? Eu não estudei profundamente essa informação, porque ela também, a explicação sobre essa informação não foi dada, a gente pegou mesmo lá do relatório, mas é mais ou menos por aí que as empresas estão indo, tá? Qual é a primeira fase que a gente entende pela qual uma empresa vai passar? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não. Qual é a primeira fase? Só para fechar, e aí depois a gente abre para perguntas, se vocês tiverem. Primeiro momento, as empresas têm que entender do que a gente está falando. Então, essa aula e esse objetivo da FEA é realmente dar uma visão desse mundo que a gente está entrando. As empresas vão precisar, primeiro, entender aquele desejo das profissionais de sustentabilidade que tinham de fazer com que o CEO de uma empresa, ou o conselho de uma empresa, entendesse de fato que a tomada de decisão precisa levar outras coisas em consideração e a gestão precisa ser feita de fato de maneira integrada. Então, a mudança de comportamento, a maturidade organizacional é um assunto importante, é um challenge, é um desafio. Os auditores e os contadores vão ter que passar por um processo de entendimento disso tudo, porque os contadores eles são treinados para observar regras contábeis e para fazer análise sobre essas regras contábeis, fazendo notas explicativas quando é o caso. Então, eles também terão que ser educados nesse sentido. Profissionais de outras áreas vão precisar entender e ter uma visão sistêmica de fato no funcionamento de uma empresa. O que significa operar uma empresa? O que significa gerenciar uma empresa? Entender do mundo das finanças. Agora a gente está perdido, porque eu acho que é mais fácil entender o contrário do que o lado de cá entender o lado de lá, né? E fundamental dizer, relato integrado não significa relatório integrado, muito embora isso seja possível. Existem dois caminhos a se definir para poder entrar nessa caminhada. Eu faço de fato uma reflexão séria, objetiva e consistente sobre o meu modelo de negócio, os impactos que eu tenho na minha cadeia produtiva e sobre a minha geração de valor. Eu defino a minha materialidade e com base na minha materialidade eu vou definir os meus targets, as minhas ações para poder definir os meus KPIs e trabalhar em cima desses KPIs. Qualitativos
ou não. Tá? Vai ser comum as empresas chegarem, principalmente na gente, que é a empresa de prestador de serviço, um relatório, como acontece com a GRI. Né? Eu quero fazer o relatório. Isso totalmente descolado da organização. O esforço de quem entende esse movimento de relato integrado vai ser mostrar para a empresa que esse é um exercício sério e que precisa ser feito no coração da empresa. Porque senão a gente vai ficar produzindo mais um relatório, o time de relações com investidores vai odiar, o mercado vai ficar mais confuso e o objetivo de integrar informações não vai ser alcançado. Então é fundamental que aqueles que vão estar envolvidos nesse processo influenciem para que isso não seja apenas uma peça de comunicação. Porque se for, vai ser um desperdício enorme. Era isso, gente.